diariamente. Pergunta para quem está do seu lado aí: você está disposto a oferecer a sua vida diariamente para Deus, meu irmão? Esse é o chamado de Deus para nós, oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo. Mas Paulo continua, não simplesmente um sacrifício vivo, mas um sacrifício santo e agradável a Deus. Ou seja, irmãos, esse sacrifício, ele deve ser um sacrifício puro, afastado do pecado. Isso significa mudança de vida, conversão, metanoia, mudar a vida e entregar o meu coração com reta intenção para o Senhor, decidido já de lutar diariamente contra o pecado. E aí Paulo continua dizendo: santo e agradável a Deus, este é o vosso culto espiritual. Que coisa linda, toda essa vida voltada inteiramente para Deus como um sacrifício vivo, é um culto espiritual que nós oferecemos a Deus. Agora perceba, esse culto espiritual a Deus não é um culto exterior, mas é um culto interior, é apresentar o interior, a minha alma, os sentimentos e os desejos do meu coração a Deus. E a respeito disso, o Papa João Paulo II, na Christi Fidelis Leis, que é uma carta aos fiéis leigos, no número 14, o Papa ele vai dizer assim: o culto a Deus não pode ser separado da vida cotidiana, deve ser uma entrega total a Deus de si. Ou seja, esse culto espiritual é entrega total a Deus de si mesmo, só que de modo diário, na vida cotidiana, todos os dias me entregando a Deus. Isso é metanoia, meu irmão, todos os dias entregar a minha vida a Deus. E aí eu preciso perguntar: Deus não quer simplesmente que eu e você estejamos na igreja, amém? Mas Ele quer que a nossa vida esteja voltada para Ele na integralidade, a nossa vida inteiramente voltada a Deus. Pergunta para o seu irmão aí: você tem oferecido a sua vida em sacrifício vivo a Deus? Pergunta para ele. Ele tem oferecido ou não? Como que nós temos vivido a nossa fé no dia a dia? Porque o Papa nos ensina que essa entrega total de si é diariamente, meus irmãos, é no cotidiano, é todos os dias, não é simplesmente quando eu venho à igreja, na Santa Missa, no grupo de oração, mas é todos os dias da minha vida. E aí nós entramos no versículo que é o tema do nosso seminário Metanoia, versículo 2, aonde Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo. E aqui essa palavrinha conformar, quando nós olhamos lá para o original, significa não tomar a forma do mundo, não tomar o modelo do mundo. O mundo quer que nós pensamos como ele, falemos como ele, vivamos como ele, mas eu e você devemos viver a nossa vida de acordo com o Evangelho, de acordo com aquilo que Cristo nos ensinou, porque Ele é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida, e a nossa vida deve estar voltada a Ele. Nós devemos nos formar, nos conformar, tomar a forma não do mundo, mas do Evangelho, da palavra de Deus. A exemplo disso, nós percebemos quando nós olhamos lá para o livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, Daniel e seus amigos, eles não se conformaram com o banquete, com as iguarias do rei, mas eles decidiram permanecer fiéis ao Senhor Jesus, ao Senhor, e não transgredir a lei. Eles preferiam morrer a pecar. Nós não vamos comer do banquete do rei, mas nós vamos permanecer fiel, e o resultado nós sabemos disso: permaneceram fiéis a Deus e foram exaltados por Deus. Quando eu e você temos a coragem de não viver de acordo com as regras do mundo, mas de acordo com as regras da palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí se prepara, porque o resto vem por acréscimo. Diga para o seu irmão: o resto vem por acréscimo, irmão. Primeiro lugar, fazer a vontade de Deus. Em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus.
E aí Paulo continua dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Que coisa linda, transformai-vos. Quando nós olhamos lá para o texto original, essa palavra, esse verbo transformar é metamorfo. Quando eu falo metamorfo, você lembra de uma palavra, não lembra? Metamorfose. E olha que interessante, porque esse termo usado aqui, transformai-vos, que é a palavra metamorfo em grego, é a mesma expressão usada em Mateus 17:2, quando Jesus vai acontecer a sua transfiguração. Ou seja, essa transformação significa uma mudança não de fora para dentro, mas uma mudança de dentro para fora. Essa é a transformação que Paulo está dizendo que eu e você precisamos sofrer nessa noite. Uma transformação que seja de dentro para fora. E aí ele continua dizendo: pela renovação da vossa mente. Paulo está mencionando que a minha luta e a sua luta é exatamente contra os valores do mundo, exigindo que nós possamos reorientar toda a nossa vida, todo o nosso pensamento para Deus. Os meus pensamentos devem ser orientados para Deus, para que eu possa ter os mesmos pensamentos de Cristo. E aí ele continua: renovação da mente. E sobre essa renovação da mente, São Tomás de Aquino, ele vai dizer algo muito bonito. Na Suma Teológica ele vai dizer assim: a renovação da mente significa reorientar toda a sua vida para Deus, não para os prazeres terrenos. A transformação da mente significa você orientar a sua vida totalmente para Deus e não para os prazeres do mundo, terrenos, porque nós sabemos que tudo isso daqui vai passar. Isso daqui é momentâneo e passageiro. Nós somos peregrinos. Um dia nós estaremos na glória de Deus, contemplando a face do Senhor. Mas nós precisamos passar pela transformação da mente, do coração, do pensamento. Olha que bonito, o catecismo ele vai dizer no número 1428, falando a respeito da conversão e da renovação contínua que nós precisamos fazer. Porque nós estamos refletindo em 4 semanas a respeito da metanoia, da conversão. E a nossa conversão ela é diária, irmãos. Até o último dia da nossa vida nós vamos passar por esse processo de transformação. E a igreja nos ensina: o apelo de Cristo à conversão continua a ressoar na vida dos fiéis. Esta conversão é uma tarefa de toda a vida. É um esforço contínuo de renovação da mente e do coração. Significa que a conversão ela é diária e ela precisa que a pessoa faça a sua parte. É um sacrifício, é uma luta, é uma perseverança para ser cada dia melhor. Porque se nós não passarmos por esse processo de transformação através da oração, dos sacramentos, da vivência em comunidade, muitas vezes nós não aguentamos nós mesmos. Quando nós não somos pessoas transformadas, convertidas, pessoas como o Senhor deseja que sejamos, nós não aguentamos ficar perto de nós mesmos. Diga para quem está do seu lado aí: tem dia que eu não aguento nem eu mesmo, irmão. Eu não aguento eu mesmo e quem está do meu lado não me aguenta, porque daí eu começo a dar trabalho. Eu sou uma pessoa difícil, nada está bom, nada me agrada. Porque eu estou vivendo já de acordo com a mentalidade mundana, não de acordo com aquilo que Deus quer que eu viva. É essa a transformação, e essa é a metanoia, mudança de pensamento, de vontade, de atitude. É uma mudança total. É fazer com que as minhas, com que as suas atitudes sejam cada vez mais semelhantes à de Cristo. Essa é a transformação que Ele deseja realizar em nós. E a essa transformação nós chamamos de metanoia.
E olha que bonito São Paulo vai dizer lá em Efésios 4:22: renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho corrompido pelas concupiscências enganadoras, renovai sem cessar o sentimento de vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. A vontade de Deus para mim e para você é a nossa santificação. Essa transformação, metanoia, vai acontecer a partir do momento em que eu e você decidirmos a ser santos. E essa graça da santidade nós não vamos fazer sozinhos, mas é o Espírito Santo mesmo quem vai configurar o meu coração, o seu coração, ao coração de Jesus. Santidade nada mais é do que nós vivermos na alta dimensão da vida cristã, e essa alta dimensão da vida cristã é nos configurarmos cada vez mais a Cristo, sermos semelhantes a Cristo, como aquela música do Padre Zezinho: andar como ele andou, falar como ele falou, pensar como ele pensava, sentir o que ele sentia, é ser verdadeiramente cristão. Um outro Cristo, não é um Cristo grandão, mas é um outro Cristo, é ser como Jesus Cristo. Olha para o seu irmão aí e veja Jesus Cristo estampado na face dele, Jesus estampado na face do irmão. Essa mentalidade só vai ser mudada pela força do Espírito Santo de Deus. E aí Paulo continua: para que possais discernir qual é a vontade de Deus. Uau! Quando você tem uma mente transformada, quando você entrega toda a sua vida para Ele, quando você passa pela metanoia, pela transformação, aí sim você sabe qual é a vontade de Deus para você. Deus tem uma vontade para a tua vida, mas para você poder discernir essa vontade, você precisa passar pela transformação da sua mente, pela mudança de vida, para que você possa discernir qual é a vontade de Deus. E aí ele continua: o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Diga comigo: a vontade de Deus para mim é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para você. Não é a tua desgraça, o teu sofrimento, mas Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. E isso nós vamos viver a partir do momento que nós voltarmos a nossa vida a Ele, transformados pelo Espírito Santo. Mas como que nós vamos renovar a nossa mente e viver tudo isso? 3 passos para a gente viver essa renovação da mente e ter uma vida transformada, para que nós possamos discernir qual é a vontade de Deus. Primeiro ponto: como que nós vamos transformar a nossa mente? Pela palavra de Deus. Repete: a nossa mente é moldada, transformada por aquilo que nós consumimos. E aí eu pergunto para você: o que você tem consumido no seu dia a dia? Não adianta mentir para mim e falar que você não tem tempo para ler a Bíblia, porque você passa horas no celular, você passa horas nas redes sociais, vendo bobagem, coisas que não vão te agradar. Então significa que a palavra de Deus não está sendo uma prioridade para nós. A partir do momento que ela fosse uma prioridade para nós, ela vai mudar a nossa mente, porque a palavra de Deus nos garante lá em Salmo 119, 105: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina a tua vida, ilumina a tua mente, ilumina você por inteiro. Olha o que a palavra de Deus em Hebreus 4:12 vai dizer para nós: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela penetra até dividir a alma e o espírito, articulações e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a poderosa, maravilhosa palavra de Deus, que eu e você não podemos ficar um dia sequer sem a ler, sem meditar, sem mergulhar na palavra de Deus, porque nós compreendemos que a palavra de Deus é o próprio Cristo. São João, lá no prólogo, no capítulo 1, ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus.
No versículo 14 ele completa: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando nós compreendemos que a palavra de Deus é o próprio Cristo, e Ele é alimento que alimenta a nossa vida, nós não ficamos sem a palavra, porque essa palavra vai transformar a nossa mente. Josué 1:8, jovem Josué, tem jovem aí? Levanta a mão para mim ver os jovens. Só os jovens, levanta a mão aí, deixa eu ver. Jovens de 15 a 105 anos, levanta a mão aí os jovens aí, oh glória a Deus, aleluia. Olha o que Deus vai dizer a Josué 1:8: não te aparte da tua boca o livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Como que você vai ser bem sucedido e conhecer os caminhos de Deus se você não lê a Bíblia, bendito? Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia, meu filho? Marcão, você está querendo fazer nós passar vergonha? Não estou querendo você passar vergonha. Eu quero que a partir de hoje você não largue mais a palavra de Deus e ande com a palavra de Deus. Vai para o trabalho, vai para a faculdade, aonde você for, leva a palavra de Deus. Eu sou fisioterapeuta, tenho a minha clínica com meu sócio lá de fisioterapia. A minha Bíblia anda comigo. Um paciente desmarcou, eu não vou atender ninguém, eu saco a minha poderosa palavra de Deus e leio a palavra, medito na palavra. Use o tempo que você tem no dia para mergulhar na palavra de Deus, para transformar a sua mente, para que você possa discernir qual é a vontade de Deus, porque assim você prosperar nos teus caminhos, é uma promessa. Segundo, como que você vai transformar a sua mente? Pela oração. Repete, pela oração. Pergunta para quem está lá: você está rezando, meu irmão? Marcão, o que é oração? O que é oração? Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que a oração é um simples olhar para o céu. A oração é você pensar em Deus, lembrar de Deus, meditar em Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai no esconderijo, no secreto. Ore, tenha uma vida de oração, principalmente o Santo Terço, se possível o Rosário. Tenha uma vida de oração, porque é na oração que a nossa mentalidade é transformada, pela intimidade que a oração nos leva a ter com Deus. Meu Deus do céu, quando nós olhamos lá para Êxodo capítulo 33, nós vamos ver a intimidade que Moisés tinha com Deus. No capítulo 33 vai dizer que Deus ele descia com a nuvem até o tabernáculo, a tenda da reunião, a tenda da oração. E aí a palavra diz que Moisés entrava na tenda, a nuvem descia, e quando a nuvem descia, a glória de Deus se manifestava. E a palavra de Deus vai dizer assim: e o Senhor se entretinha com Moisés e falava com ele face a face, como um homem fala com seu amigo. Qual foi o nível de intimidade que um homem, Moisés, teve a capacidade de estabelecer com Deus? Porque Deus deseja se revelar a mim e a você através da oração, e você pode também encontrar Deus através da oração. Ele se deixa encontrar. Quando nós nos colocamos na oração, nós somos ali impactados pela sua presença, e essa intimidade muda o nosso pensamento, transforma a nossa mentalidade, o nosso ser. Santa Teresinha, quando ela chegou na cidade grande pela primeira vez, ela foi entrar num prédio, e quando ela foi subir no elevador, ela ficou vendo o elevador que subia as pessoas e descia as pessoas, e aí ela viu aquilo, ela ficou maravilhada, como o elevador levava as pessoas lá em cima, descia as pessoas aqui embaixo. Então ela disse: a minha alma não é grande como a dos grandes santos, que por sua própria capacidade consegue alçar voo como as águias e se colocar na presença de Deus. Por isso Deus mesmo, como um elevador, Ele vem até mim, e é Ele que me eleva. Através da oração, o Senhor nos eleva, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, e nós entramos em intimidade. Diga para quem está do seu lado: a partir de hoje, meu irmão,
Você vai buscar o Senhor através da oração. Terceira forma para que nós possamos renovar a nossa mente, a nossa vida. Terceira forma, pelo Espírito Santo. Repete. É uma promessa para a minha vida e para a tua vida. Lá no livro de Ezequiel 36, eu vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirar-vos-ei do peito um coração de pedra, e dar-vos-eis um coração de carne, e dentro de vós meterei o meu espírito, para que sigais e observais os meus mandamentos e os meus preceitos. É o Espírito Santo de Deus que faz nova todas as coisas. O Espírito Santo de Deus faz nova todas as coisas. Olha o que São Paulo em 2 Coríntios 3,17 vai dizer: ora, o Espírito, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há também a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como que um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória em sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que transforma o nosso interior, a nossa mente, e nos faz cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Ele é aquele que assumiu a causa da humanidade, por isso ele é o advogado, e a grande causa que ele assumiu é a santificação da humanidade. A minha transformação e a sua transformação se dá pela palavra de Deus, pela força da oração e uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Essa é a maneira que nós vamos ter uma transformação de mente e viver de acordo com a vontade de Deus, não nos conformando com o mundo. Eu quero perguntar para você: você está disposto a entregar a sua vida como um sacrifício vivo a Deus, sim ou não? Nós não podemos mais nos conformar com o mundo, com o sistema do mundo, mas nós precisamos renovar a nossa mente pela força do Espírito Santo, para que nós possamos viver em nossas vidas a vontade de Deus. Você quer viver a vontade de Deus na sua vida, sim ou não? Então prepara o teu coração. Nós vamos receber Jesus, o Senhor vai passear no meio de nós. É Ele que muda a nossa mente, a nossa história, a nossa vida. Em nenhum momento nós estamos aqui para julgar, para condenar ninguém, mas para que nós possamos refletir na nossa história de vida, na nossa vida, e permitir que o Senhor possa nos transformar. Vai dobrando o seu joelho, se você puder, para receber Jesus. O ministério vai cantar, e nós vamos cantando, e nós vamos adorando, e nós vamos recebendo Jesus, o nosso Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Se você sabe, canta: meu Senhor e meu Deus. Oh Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Diga a Ele: eu creio, mas aumenta, Senhor, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. eu creio, mas aumenta a minha fé. Então peça de todo o coração: dai-me, Senhor, dá-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, renovada, testemunhada no amor pelos irmãos. Peça essa fé, peça.
Peça essa fé. Dai-me. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos irmãos. No amor pelos irmãos. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores sejam dadas a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estamos diante do Senhor Jesus, pedindo agora neste momento que o Senhor transforme o nosso coração de pedra, o nosso coração machucado, o nosso coração angustiado, em uma carne viva que está realmente se entregando para o Senhor, para que nós possamos nesta noite nos transformar diante do Senhor, para que o Senhor transforme todas as feridas, todas as dificuldades, todas as nossas doenças, Senhor Jesus. Transforme, Senhor Jesus, para que nós possamos ter vida, para que nós possamos realmente sentir a sua presença no nosso meio. Que nenhuma enxurrada mundana venha atrapalhar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa espiritualidade. Senhor Jesus, ajuda-nos, estende a mão, Senhor Jesus, para o decaído, para que ele possa ser transformado, para que ele possa ter carne viva, se entregando para o Senhor em oração, em perdão. E é neste momento, quando o Senhor Jesus estiver passando do seu lado, estenda a mão para Ele, peça para que Ele possa transformar toda a tua caminhada, toda a sua vida, que torne realmente favorável para aceitar o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor vai nos transformar, o Senhor vai fazer com que nós possamos sair daqui com um sorriso estampado no rosto, vendo no nosso irmão, na nossa irmã, a imagem e semelhança sua. Meu Senhor e meu Vai ficando de pé. Nosso Senhor vai passear. meu Senhor, E você pode entregar a sua vida, entregar o teu coração, entregar todo o teu ser, a tua história de vida. meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova,
traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Senhor, nós queremos nos colocar verdadeiramente diante de Ti, diante da Tua presença, nesse momento de adoração, para Te adorar. Nós queremos exaltar o Teu santo nome, queremos reconhecer, Senhor, que Tu és o Senhor, o Deus da nossa vida, Salvador, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Nós estamos aqui hoje, Senhor, para nos oferecer, como a palavra nos convidou, como sacrifícios vivos a Ti. Nós queremos viver, não mais para nós mesmos, mas para a Tua glória, para a Tua honra. Por isso recebe nessa noite a nossa vida, vai entregando a Tua vida, meu irmão. Oferece a tua vida, oferece o teu coração, recebe, Jesus, aquilo que somos. Que cada palavra, cada pensamento, cada atitude nossa seja nessa noite um culto espiritual para Ti, Senhor. O Senhor sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas, diante da mentalidade mundana, o mundo que tenta nos moldar, nos influenciar, nos arrastar para longe de Ti. Mas nessa noite nós estamos tomando a decisão de nos voltar inteiramente para Ti, de entregar a nossa vida inteiramente para Ti, e não nos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente, pela força do Teu Espírito Santo. Olha para cada um de nós nessa noite e toca os nossos corações, muda os nossos corações. Apresenta o teu coração, irmão. Apresenta o teu coração, minha irmã. Você que quer uma mudança de vida total, uma conversão, você que tem lutado contra o pecado, você que tem lutado contra o sistema do mundo, peça nessa noite a força do Senhor para que Ele te ajude a vencer estas dificuldades, a não se conformar com o mundo, a não se contentar com aquilo do mundo, mas a ter uma vida voltada para Ele. Essa transformação de vida, de mentalidade, ela acontece de dentro para fora. Antes do Senhor nos curar fisicamente, Ele nos cura internamente o nosso coração, a nossa alma. Ele muda radicalmente a nossa vida, e aí sim Ele nos cura, nos liberta, o nosso físico, as nossas enfermidades, as nossas dificuldades. Entrega a tua vida, peça a transformação. E agora sim, Senhor, olha para cada dificuldade nossa, Senhor, com um coração transformado, vivificado pela Tua força e pelo poder do Teu Santo Espírito. Nós pedimos nessa noite, vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, nas nossas dificuldades financeiras, nas nossas dificuldades familiares, as enfermidades que chegaram na nossa casa. Senhor, liberta-nos de toda mentalidade mundana que entrou na nossa família, nos nossos filhos. Venha nos libertar, venha transformar os nossos corações, venha nos dar a capacidade de liberar perdão. Vem, Senhor Jesus. Ori alaba canta alaba suri alaba suri alaba. Shiri alaba canta alaba suri alaba canta alaba suri. Ori alaba canta alaba suri alaba shiri alaba canta alaba. Ori alaba canta alaba suri alaba. Ori alaba canta alaba suri alaba canta alaba. O Senhor está tocando uma pessoa que você tem sido ridicularizada no trabalho, porque você
é de Deus e dá testemunho de Deus, e as pessoas lá no seu trabalho zombam de você, você se sente excluída lá dentro do seu trabalho, mulher. Mas o Senhor é aquele que te exalta, os humilhados serão exaltados, e todos verão pelo seu testemunho a glória de Deus na sua vida. Não tenha medo de testemunhar Jesus, mas continua testemunhando. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em você. Deixa Deus sonhar em ti. Entregue a Ele a sua vida, os teus sonhos, as tuas dores. Não tenhas medo. Não temais. É Deus que te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus que te segura. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, que o melhor de Deus irá. Segue além. Segue além. Segue além, filho. Segue além. Segue além. Segue além. Deixa Ele sonhar em você. Deixa Ele tocar você nessa noite. Deixa Ele curar você nessa noite de toda tristeza, de todo sentimento de abandono, de solidão. Você que tem sentido sozinho, sozinha, deixa a presença dEle agora preencher o teu coração, todo o teu ser. É a presença do Senhor que nos satisfaz. Só a presença dEle nos basta. O teu amor nos basta, Senhor. Preenche-nos nessa noite de todo o nosso vazio, de tudo aquilo que nós tenhamos tentado preencher com as coisas, com as pessoas, com as coisas desse mundo. Mas o vazio só aumenta. Preenche-nos com a tua presença, com o teu amor. Olha para nós, Senhor. Deixa Ele sonhar em você. Deixa os planos dEle acontecer na sua vida. Deixa Deus sonhar em ti. A vontade dEle para a tua vida é boa, agradável, perfeita. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa
Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenhas paciência e saiba esperar, que o melhor de Deus virá. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Entrega a sua vida. Você que está com o seu marido, com a tua esposa, entrega a tua casa, entrega as tuas necessidades, entrega as tuas dores. O Senhor me mostrava que Ele está curando uma criança. Eu não sei se essa criança está aqui ou se você está pedindo para ela, que tem tido convulsões. O Senhor está tocando essa criança, curando e libertando essa criança. O Senhor está tocando também uma pessoa que está aqui, um homem que tem sofrido muito com gastrite, refluxo. O Senhor está curando você também, lavando o teu estômago. Toma posse desta cura, dessa libertação. O Senhor está tocando uma mulher que você tem sofrido dores na panturrilha por conta de uma deficiência do retorno venoso. O Senhor está desobstruindo todo o sistema linfático, todo esse edema dessa perna que tem provocado dores na tua panturrilha. O Senhor está curando você. O Senhor está curando uma pessoa que está com um nódulo na garganta. Toma posse desta cura que o Senhor está realizando. O Senhor está tocando algumas pessoas que estão sofrendo por conta da depressão, da angústia. O Senhor está curando você agora. Está libertando você, libertando a sua mente, os seus pensamentos nessa noite. Toma posse desta cura, dessa libertação. Pessoas que estão sofrendo por ansiedade exacerbada, toma posse, porque o Senhor está libertando você. Toque em Jesus. Receba a cura, a libertação do Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Cura-nos, Senhor. Toca todo o nosso ser, Senhor. Pessoas que não têm conseguido dormir à noite, sofrendo de insônia, tendo que tomar remédio. O Senhor está curando e libertando. Toma posse. É o Senhor que nos ama, nos cura, nos liberta. Obrigado, Senhor. Pessoas sofrendo com constipação, diverticulite. Cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela manifestação, Senhor, do teu poder no meio de nós. Obrigado, Senhor. O Senhor está tocando uma pessoa que tem enfrentado um combate espiritual na mente. O demônio tem dado sugestões para você, dizendo que você não tem jeito mais. Você até pensou em tirar a sua vida.
Mas nessa noite você está sendo impactado pelo poder de Deus, e o poder do Senhor está transformando a tua mentalidade, a tua mente. Ele está libertando a tua mente, porque a partir de hoje a tua vida será conduzida pela palavra de Deus, pela oração, e por uma vida conduzida pela força e pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Olha para nós, Senhor. Cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Ori alabacanta alabassuri alabás. Shiri alabacanta alabacanta alabassuri alabacanta alabás. Ori alabacanta alabassuri alabacanta alabás. O Senhor, Ele está dando autoridade espiritual para pais, para mães. Você não concorda com a mentalidade, com as práticas mundanas que os seus filhos têm levado para dentro da tua casa, mas o Senhor nessa noite está te dando autoridade espiritual de mãe, autoridade espiritual de pai, para saber lidar com os teus filhos e não permitir essa mentalidade mundana